José fugiu. Ela conseguiu pegar na túnica dele e rasgar um pedaço da sua roupa. Então correu até os guardas e inventou uma calúnia, dizendo que José tentou abusar dela. Foi dizer então que eles começaram a caçar José. Potifar viu aquilo e José foi preso à prisão. Durante alguns anos ele ficou trancafiado e o Senhor dava visões a José daquele lugar ali. O Senhor dava visões a José e José começava então a ter já um dom de discernimento. E vai dizer a palavra de Deus que alguns homens que estavam presos com ele chegou até ele e começava a contar os seus sonhos. Um deles é o padeiro que teve um sonho, que estava saindo da prisão, fazendo tal coisa, abreviando a história. E José então deu discernimento para ele, ele saiu e se cumpriu o que José havia falado, que o Senhor deu discernimento a José falar. E vai dizer a palavra de Deus que outro também teve uma visão. José também, com discernimento do Espírito, deu a ele o discernimento daquele sonho. E vai dizer a palavra de Deus que quando chegou o tempo em que Deus resolveu tirar José da prisão, José saiu da prisão, foi até perante ao rei do Egito e chegando diante de Faraó, ele viu que o Faraó estava meio quieto, impaciente. O Faraó tinha tido um sonho. Naquele sonho ele tinha ficado conturbado a sua mente. E vieram os magos, feiticeiros, adivinhos, e ninguém conseguia dar o discernimento do sonho de Faraó. É bem semelhante ao rei Nabucodonosor e Daniel, quando Nabucodonosor tem aquele sonho. E diz a palavra de Deus que o rei conta o sonho para José, e José tem o discernimento. O faraó começa a dizer que havia 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas magras de repente saíram e começaram a devorar as vacas gordas. E diante dessa explicação, José ele falou ao rei: essas 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de prosperidade que o Egito terá, toda a terra, não só o Egito, mas toda a terra terá aqui no mundo, tanto o Egito como Israel, como a Síria, como qualquer outro país. E 7 vacas magras também são significado, só que o oposto, são 7 anos de miséria, de fome, de tristeza, onde muitas pessoas terão fome e não acharão o que comer. Porém, Faraó se admirou com aquela explicação. E o que ele fez? Ele pegou José. Eu sei que eu estou fugindo um pouco da leitura, mas daqui a pouco nós voltamos para a leitura novamente. Ele pegou então e resolveu colocar José a um cargo superior, um pouco abaixo dele. A única pessoa mais poderosa de José naquela terra do Egito era Faraó, o rei do Egito. Então José começou a governar o Egito. E com as sabedorias que Deus dava, durante esses 7 anos eles foram estocando, armazenando e guardando alimento. Durante esses 7 anos, quando chegou os 7 anos de miséria, apenas o Egito tinha alimentos para alimentar o povo de toda a terra. O povo viajava para poder buscar alimento no Egito. E a Bíblia vai dizer que nessa história, de repente aparecem os irmãos de José. José os conhece. Então José os conhece e resolve testar eles, resolve isso, aquilo, e de repente até que José confessa que é José, eles trazem o pai de José para o Egito. E foi assim que começou a história do povo de Israel no Egito, que o povo começou a se multiplicar, que o povo começou a crescer, até que vieram outros reis depois daquele que gostavam de José e começou a escravizar o povo. Eu não vou contar a história inteira, você pode ler lá no livro de Gênesis, que você vai entender bem a história. Se eu contar tudo também, vocês não vão ler a Bíblia, então leia lá no livro de Gênesis e vão entender. Até é bom que vocês peguem conhecimento da palavra. Aquele que não tem costume de ler a palavra de Deus, pelo menos todos os dias, estude um pouquinho, nem que seja 1 ou 2 versículos da palavra, e
assim sucessivamente você vai aumentando. Então, voltamos aqui em Marcos capítulo 1, vai dizer a palavra de Deus que de imediato, quando Jesus falou fica limpo, de imediato a lepra deixou o homem, ele ficou limpo de todo o mal. Então advertiu severamente para que ele não contasse a ninguém que Jesus havia feito aquele milagre na vida dele, aquela cura, porque senão Jesus não teria mais paz, o povo iria correr atrás de Jesus, Jesus não seria mais aquela pessoa. Jesus não queria saber de fama, Jesus não queria saber de ter nome outdoor, de ter uma fama social. Se tivesse naquela época as mídias sociais, Instagram, Facebook, se tivesse naquela época YouTube, Jesus não queria saber de Twitter, essas coisas. Jesus apenas está fazendo a obra de Deus, meus irmãos. Por mais que redes sociais hoje sejam um instrumento muito importante para fazer a obra de Deus, muitas pessoas querem usar as redes sociais para alcançar famas. Eu não vou o tempo de Deus. Se Deus não põe a mão ali, soprar o teu nome no mundo, ninguém vai te reconhecer. Quem faz você ficar conhecido ou não conhecido é Deus, não é o homem. Independente se você é cantor sertanejo, se você no caso, servo de Deus, o cantor que canta música, né, de outras religiões ou de outras denominações também, para não citar nomes. Como dizia a palavra de Deus, que ele disse: vê que não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te apenas ao sumo sacerdote, e já oferece o que Moisés ordenou por tua purificação, para que lhe sirva de testemunho. Isso seria um testemunho que aquele homem iria contar para o sacerdote, e iria oferecer também uma recompensa, iria estar oferecendo o que Moisés ordenou pela purificação dele, daquela lepra. Vendo que o povo que tinha lepra no tempo de Israel antigo era um povo discriminado, um povo excluído da sociedade. A maioria era largado no Vale dos Leprosos, ficava próximo à terra de Lodebar. Ali era um lugar onde apenas ficavam os doentes, um lugar apenas onde ficavam as pessoas imundas. Mas Deus, olhando, teve misericórdia. Então ele falou: não, vou pegar e vou ajudar, vou curar esse leproso, e o nome do Senhor será glorificado. Tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, a glória e a honra é para o nome do Senhor, tá bom? E no versículo 45 diz o comentarista: mas ele saiu e começou a proclamar de tal maneira, de forma alguma entrar publicamente nenhuma cidade, porém ficava fora dos lugares despovoados, e vinham a ele todas as pessoas. Aquele homem saiu e começou a dizer para todo mundo: Jesus me curou, imagina a felicidade daquele homem, sou curado da minha lepra, já não tenho mais aquelas coceiras, já não tenho mais aquelas dores, já não sou mais uma pessoa discriminada, agora eu posso ir com a minha família, viver junto com a minha família na minha casa. Imagina a felicidade daquele homem. Eu tenho certeza que Jesus entendeu a alegria daquele homem, dele confessar para as pessoas, por mais que ele desobedeceu uma ordem, mas Jesus deu a ele uma ordem, e não tenho certeza que Jesus não castigou por aquilo, falou: não, você fez o que eu falei para você não fazer. Não, Jesus não falou. Jesus entendeu que aquele homem, ele estava feliz, e ele começou a confessar, ele começou a dizer que Jesus sim tem poder para fazer milagres na tua vida. E eu digo para você também que ele tem poder para fazer milagres na tua vida, assim como ele fez na vida desse leproso, assim como ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias mortos. Assim ele ressuscita hoje também nesse século, entendeu? Porque Jesus não muda, nós sim mudamos, mas Jesus continua imutável. Jesus continua um Deus sempre fiel, sempre presente. Por mais que você não é fiel, por mais que você não é uma pessoa presente na sua família, Jesus Cristo está sempre presente, entendeu? E todo mundo então ficou sabendo da fama, e diz a Bíblia que Jesus vivia em lugares despovoados. Jesus vivia no monte, no meio do mato. Jesus ficava debaixo de pé de árvores. As pessoas vinham até Jesus para poder pedir conselhos a ele. As pessoas vinham até Jesus para poder pedir a ele que lhe desse uma palavra. As pessoas vinham até Jesus para pedir a ele que lhe desse um conforto. Diz a história que certo dia Jesus está parado à beira da estrada, com licença. E quando ele está parado à beira da estrada, com seus discípulos, ensinando seus discípulos, ainda naquela época a salvação era apenas para Israel e não para os outros povos. Um abraço para minha irmãzinha Daiane, que está aí assistindo. Te amo, meu amor. E
isso, meu irmão, de repente tinha uma mulher de Samaria. Samaria já pertencia à parte da Síria, não era Israel ainda. Chega uma mulher samaritana e começa a pedir a Jesus Cristo, implorar a Ele que Ele lhe desse uma palavra, que Ele mandasse uma cura, dizendo: mestre, a minha filha está terrivelmente atormentada em casa. E Jesus ignorava. Mas de repente os discípulos se incomodaram, porque eles eram aquelas pessoas que queriam Jesus só para eles, pensando: não, Jesus é nosso, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não quer dividir aquele bem precioso que ela tem com os outros. Jesus Cristo dava o exemplo de nós sermos e tratarmos nossos irmãos bem. E se você tiver um pedaço de pão, tiver alguém precisando, você partir no meio e dá para outra pessoa também. Jesus vai multiplicar, Jesus vai abençoar, entendeu? E vai dizer a palavra que de repente Jesus olha para ela e fala: mulher, não é certo eu tirar o pão dos meus filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E olha o que esta mulher falou. Jesus, ele está falando: eu não vou tirar o pão dos meus filhos e dar aos cachorros. Ela poderia ter ficado magoada, triste. Ela poderia dizer: o senhor me chamou de cachorro, não sei o que o senhor pensa que é, eu vou embora, não quero mais palavras, não quero mais nada. Não foi isso que ela fez. O exemplo que essa mulher deixou foi tão grande que se eu e você começássemos a copiar esse exemplo de humildade, nós também alcançaríamos o que ela alcançou de Jesus naquele momento. Diz a palavra que ela falou: sim, Senhor, eu posso até ser um cachorro por não pertencer à linhagem israelita, e ainda eu sei que o Senhor não veio para todo mundo, mas apenas para o povo de Israel, que é a geração eleita desde a fundação. Mas manda apenas uma palavra: as migalhas, pode alimentar os seus filhos, e as migalhas que pegar eu vou recolher, e eu tenho certeza que isso vai ser o suficiente para a minha vida mudar. E vai dizer a palavra que Jesus Cristo falou para ela esse exemplo de humildade, que quando ela teve esse exemplo de humildade, isso foi a chave para ela alcançar a vitória. Jesus disse para ela: então pode ir em paz, porque a sua filha já está liberta de todo mal. A sua filha já está liberta de qualquer tipo de tormento. Eu não sei se na sua família acontece essa situação, mas em nome de Jesus Cristo eu profetizo uma palavra de fé, dizendo que Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua situação. Sempre se humilhe para Deus antes de contar alguma coisa para alguém, ou se independente se você já contou os seus problemas para alguém, nada resolveu, vai no teu quarto, faça como a Bíblia diz, fecha a porta, Mateus 10:10, se eu não me engano. Aí no teu quarto, fecha a porta, clama ao Pai em oculto e em escondido, porque o teu Pai que em oculto e em escondido te vê. Esse publicamente vai honrar a sua vida, vai honrar a sua fé, vai mudar a sua história e vai te honrar diante da sociedade. Amém? Deus te abençoe. Esta é a palavra que eu vou deixar para você nesta manhã de sábado. Faça como este leproso, se humilhe. Faça como essa mulher de Samaria, se humilhe. Faça como José, espera com paciência, orando e buscando, porque vai chegar a hora de Deus te honrar, de Deus mudar a sua vida. Como diz aquele hino, Deus vai te honrar, mudar a sua vida, Ele cuida de ti, só Ele é a saída. Bem, Deus, Ele é a saída para abençoar e mudar a sua vida. Bem, meus irmãos, fique na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Em breve estaremos de volta aí com mais lives, mais postagens bíblicas, para poder estar te ajudando. Qualquer coisa pode mandar mensagem no direct, que a gente estará ali, pode mandar teu nome que a gente estará orando, e Deus vai abençoar a sua vida. Deus abençoe, um forte abraço.